Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, sem a luz da palavra de Deus, permanecemos na escuridão. E na escuridão não temos condições de discernir o caminho a seguir. Por isso é preciso que todos os dias peçamos a graça de saber escutar com bastante atenção a mensagem da palavra de Deus. É Deus que continua falando com cada um de nós nos dias de hoje, no lugar onde nós vivemos, com a história que cada um de nós vive e experimenta. Deus fala ao nosso coração porque tanto nos ama. Por isso nós também devemos ter esta abertura para saber escutar com muita atenção a voz do nosso Senhor, a voz de Deus. Nós reservamos todos os dias este momento tão importante, tão especial para a escuta da Palavra de Deus. E te convido a mais uma vez fazer esse gesto de prontidão, abertura de coração para acolher a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir faz parte do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que nós chamamos de discurso comunitário de Jesus. É onde Jesus vai dar algumas orientações precisas e práticas de como viver em comunidade, de como viver em fraternidade. Por isso, aquilo que nós ouvimos neste trecho do Evangelho serve também para nós hoje. Afinal de contas, o cristianismo só pode ser verdadeiramente experimentado na nossa vida fraterna, na nossa vida comunitária. Nós somos discípulos de Jesus, mas só podemos viver esta experiência em comunidade. Afinal de contas, em Cristo Jesus, somos todos filhos e filhas do Pai Eterno, consequentemente, irmãos e irmãs uns dos outros. E como viver como irmãos? Estas são algumas orientações dadas por Jesus no Evangelho de Mateus que são úteis para o nosso modo de viver em comunidade. Bem, o Evangelho começa dizendo que os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Aliás, é bonito a gente ver esta atitude de aproximação do Mestre dos seus discípulos. Jesus é um tipo de mestre que não cria distância dos seus discípulos. É um mestre diferente. É um mestre que se aproxima e deixa que os seus discípulos se aproximem dele. Por isso nós também hoje podemos criar proximidade com o Mestre, com Jesus, aproximar dele, tocar Jesus, ouvir a sua voz. Então os discípulos se aproximam, mas se aproximam para lhe fazer uma pergunta, no mínimo curiosa. Vejam bem o que diz o Evangelho sobre a pergunta dos discípulos: quem é
o maior no reino dos céus? Os discípulos nutriam esta preocupação por saber quem no reino dos céus seria o maior. Muitas vezes esta pergunta também está presente em nosso coração, às vezes consciente e às vezes inconscientemente. Quem é o maior? Às vezes mesmo dentro da comunidade há uma luta, uma disputa de poder para saber quem é maior, quem é mais importante. A resposta de Jesus é muito necessária para nós, sobretudo quando nós nutrimos em nosso coração este espírito de querer ser maior ou melhor do que os outros na comunidade. Jesus responde com atitudes, com gestos concretos, para ajudar os seus discípulos a compreender o que é o seu reino. Seu reino não é um caminho de busca de realização pessoal, não é o caminho da busca do poder, não é o caminho de querer ser maior e se impor sobre os outros. Ao contrário, como Jesus reage diante desta pergunta dos discípulos de quem seria o maior? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É muito interessante esta atitude de Jesus. Primeiro, Jesus pega uma criança e coloca no meio deles. A criança aqui não é somente símbolo da inocência. A gente precisa se colocar dentro do contexto daquela época. Naquela época as crianças sequer eram contadas. Por isso, quando Jesus toma uma criança e coloca no meio dos discípulos, esta criança se torna um símbolo coletivo, um símbolo comunitário de todos aqueles que naquele tempo não contavam diante da sociedade. E Jesus, colocando esta criança, pede duas coisas. Primeiro, conversão. Se não vos converterdes, é preciso mudar a mentalidade, é preciso mudar o modo de pensar. Os discípulos pensavam que o seguimento de Jesus era o caminho da promoção pessoal. Quem será o maior? E Jesus pede conversão. É preciso mudar a mentalidade. Isso também serve para nós. Quando buscamos na igreja, quando buscamos na religião, a busca de interesses pessoais e promoção pessoal. Converter. É preciso mudar este modo de pensar. Não é assim que seremos fiéis a Jesus. E depois Jesus diz: se não vos tornardes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. É Jesus ensinando, é preciso fazer essa experiência do esvaziamento de qualquer tipo de busca de promoção pessoal. É preciso se tornar um daqueles que não contam para ser verdadeiramente disponível para a realização do reino de Deus. A busca por construir o reino de Deus não é de forma alguma confundida com a busca de promoção pessoal. Por isso Jesus realiza esse gesto bonito, colocou-a no meio deles e diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Portanto, é sendo pequeno que nos tornamos grandes no reino dos céus. Repito, não podemos querer seguir Jesus em busca de promoção pessoal. É a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é esta: é dar a vida e não procurar ganhar a nossa vida neste mundo. Assim foi Jesus. Neste mundo, viveu para os outros. Portanto, ser cristão é ser para os outros. Eu sei que não é fácil, mas é este o caminho proposto por Jesus Cristo. Bem, depois disso, Jesus continua aquilo que nós ouvimos no Evangelho, dizendo assim: não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. Isto é, aqueles que diante da sociedade do mundo de hoje são considerados como aqueles que não contam, mas Deus envia os seus anjos para proteger estes que não são contados diante da sociedade de hoje. Por isso nós também precisamos ter essa consciência. Os anjos enviados diante do Pai estão sempre em favor daqueles que não têm ninguém por eles. E ainda continua o Evangelho quando Jesus conta esta parábola: o que vos parece, se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? E se consegue achá-la, em verdade vos digo
terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. É preciso também ter essa dimensão de saber perdoar e ir em busca de quem se perdeu ao longo do caminho. Às vezes a gente simplesmente anula as pessoas da comunidade porque pecaram, porque caíram, porque se perderam. O Evangelho nos ensina diferente. O Pai se alegra com o pecador que se converte. Por isso o Evangelho termina falando justamente assim: não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Portanto, a vontade do Pai é que todos se salvem. Por isso, conversão e esvaziamento, para que nos tornemos grandes no reino dos céus. É sendo pequeno, é vivendo para os outros, que nos tornaremos grandes no reino dos céus. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo este nosso momento de escuta da Palavra de Deus, da nossa reflexão, e agora queremos, em forma de oração, permitir que aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós refletimos se torne uma verdade da nossa vida. Hoje, a Palavra de Deus nos traz uma mensagem tão importante: como viver comunitariamente. E para viver comunitariamente, é preciso que tenhamos um coração aberto, que não deixemos que o espírito da busca pelo poder, pela promoção pessoal, encontre espaço no nosso coração. Ao contrário, é preciso fazer a experiência do esvaziamento. É desta forma que nós nos tornamos grandes no reino dos céus. Por isso te convido a voltar o seu olhar para esta imagenzinha do Pai Eterno que nos faz chegar aos céus, fazer a nossa oração de gratidão. Pai eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te agradecemos pela oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, que pede de nós, sobretudo, abertura de coração, disposição. Hoje o que nós pedimos, Pai eterno, é o dom da conversão, que saibamos ser como as crianças, não em relação à maturidade, mas que nos coloquemos como os últimos, porque é desta forma que nos tornaremos grandes no Teu reino. Ajuda-nos, Pai eterno, a sermos testemunhas do Teu reino no mundo onde nós vivemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.